Olá, boa noite, gente. Muita paz e alegria. Continuando com os nossos estudos. Hoje nós vamos refletir um pouquinho em torno de mais uma parábola evangélica. E a parábola que nós vamos estudar hoje é a parábola do bom servidor. Esta parábola está para a narrativa do evangelista Lucas, no seu capítulo 17, versículos de 7 a 10. O som tá bom? Tá dando ruído ou não? Diz então o evangelista Lucas: qual de vós, tendo um servo a lavrar ou apacentar gado, lhe dirá quando ele regressar do campo: vem cá depressa e senta-te à mesa? Não lhe dirá antes: prepara-me o jantar e cinge-te para me servires, enquanto eu como e bebo. Comerás e beberás, depois comerás e beberás tu. Deve estar grato ao servo por ter feito o que lhe mandou? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis. Fizemos o que deveríamos fazer. Essa tradução é a tradução da Nova Bíblia dos Capuchinhos. Por isso que nós vamos encontrar uma palavra ou outra com uma conotação um pouquinho diferente, mas na essência, comparado a João Ferreira de Almeida, que é uma Bíblia que geralmente é a que mais é lida, tem uma semelhança muito grande. Então, essa passagem ela está muito clara no que diz respeito ao tema principal, que é o tema do servir, do ser servo. Mas tem uma informação importante que eu já gostaria de chamar a atenção quanto a isso. Consideramos que seja a mensagem central desta passagem, porque uma passagem que vem falar de serviço, que vem despertar em nós as características de um bom servidor, existem muitas passagens. Uma parábola muito famosa é a parábola do bom samaritano, que desperta todo um potencial de misericórdia, de compaixão, de piedade, de empatia com quem se encontra nos momentos de maior dificuldade. Agora, essa passagem especificamente, ela vem falar para a gente de um sentimento que nós deveremos desenvolver no que tange ao serviço. E aí eu vou separar aqui, só didaticamente para a gente entender. O trabalho comum do cotidiano, e é aquilo que a gente faz para além do trabalho, que vai de encontro ao outro, que seria como um acréscimo de misericórdia e de amor. E aí a grande mensagem é: nós devemos nos vangloriar da oportunidade de sermos servos, da oportunidade de servir, da oportunidade de se fazer útil. E a mensagem do Evangelho é: nós somos servos inúteis que fizemos aquilo que deveríamos fazer. Então, nesta passagem especificamente, a ênfase que se dá é para que a gente possa fazer algo em benefício do outro, compreendendo, como diz os evangélicos de uma forma brilhante, mas toda a honra e toda a glória
deve ser dada a Deus. Porque Deus é o grande dispensador dos bens celestes. Quando uma criatura humana, pelas vias da piedade, da misericórdia, vai de encontro ao outro, para servir ao outro, é o divino que se manifesta através dele. Na linguagem oriental, é o estado búdico. Estado búdico, que é isso? É o nosso eu maior. Aquilo que nós possuímos de melhor, naquele momento se acentua, e a gente tem aquela postura que é uma postura considerada bem-aventurada ou feliz, na linguagem do Evangelho. E aí, olha que bacana. A partir do momento que a pessoa compreende que é a expressão divina pura da virtude, da misericórdia e do amor que passa através do indivíduo, se eu tenho oportunidade de fazer algo por alguém, é a virtude que passa por mim. Compreendem isso? É o amor de Deus que passa por mim. O Emmanuel explica para a gente que Deus ajuda o homem através do homem e das circunstâncias. Porque Deus não atua na matéria. Então, quando eu sou bem-aventurada, me deixo tocar pelo sentimento de misericórdia, de compaixão e ajudo alguém, é Deus que, através de mim, que acolhe, que ampara, que ajuda. Por isso que todos os bens celestes vêm de Deus e passam por nós. A questão é que, em muitos momentos, a gente cria uma certa identificação com o que a gente faz. Não, mas eu fiz isso. Eu tive essa ideia. Eu fui generosa. Só que a mensagem coloca para a gente o seguinte: olha, vamos ficar atentos a isso, sabe por quê? Deixa o divino passar por você. Compreenda que se em algum momento a gente, porque não vai ser sempre que nós iremos fazer isso, ou talvez eu estou até generalizando, pode ser que vocês façam isso constantemente, que escolhem a misericórdia, escolhem compaixão, escolhem, entendeu? A benevolência. Eu não sei se a gente está nesse processo já acentuado de bondade, mas vamos pensar o seguinte: se em determinado momento eu me deixo tocar e falar, olha, nesse momento aqui eu vou procurar fazer o que eu puder para ajudar o fulano. Mas por quê? Porque isso é de Deus, isso é divino, isso é sagrado. Mas eu tenho que criar um certo desprendimento em relação a isso. Porque se eu fico dando ênfase, como que eu sou uma pessoa boa, como que eu sou uma pessoa misericordiosa, como que eu sou uma pessoa piedosa, eu estou criando identificação com o que eu fiz e essa benevolência não passa por mim. E aí eu transformo um ato de amor que era genuíno, que era puro, em algo que acaba ficando contaminado. Por isso que eu já queria chamar a atenção que a parábola é curtinha, mas ela é riquíssima nas mensagens que se encontram inseridas, que vai despertar em nós uma coisa muito bacana chamada anonimato espiritual, no sentido daquele que faz o bem. Fazer o bem pelo amor à bondade, pelo amor ao bem, e não porque a gente considera que eu preciso fazer o bem, porque eu preciso de alguma forma me apoiar nessa imagem de uma pessoa boa. Eu vou explicar isso melhor daqui a pouco, para a gente entender. Inicialmente, estou fazendo apenas uma introdução, para dar uma ênfase na mensagem principal da passagem. A passagem vem despertar em nós o quê? Dependente do que eu faço, eu posso dedicar a minha vida
Eu posso dedicar a minha vida ao bem, de tentar ajudar o coletivo. Eu tenho que parar e refletir e chegar à seguinte conclusão: eu sou uma serva inútil, que eu só fiz o que eu devia fazer. Porque, segundo o próprio Chico, que entendia muito bem de misericórdia, de amor e de piedade, a caridade para todos nós é um simples dever. A caridade para todos nós é um simples dever. Se eu sou filha de Deus, me reconheço como filha de Deus, eu preciso retratar o divino. Os animais. O cavalo não tem cara de cavalo? Tem, não tem? Cara de cavalo. Ele não tem. O nome, você olha e fala assim: o nome dele tinha que ser cavalo, não é? Uma tartaruga, não tem carinha de tartaruga? Se você quiser que a tartaruga corra como um. Que animal aí? Coelho. A melhor foi a mímica da Valéria. Vocês não estão entendendo. Forçar a tartaruga a correr como. Vai lá, Valéria, de novo, para todo mundo ver. Como um coelho. Então, qual que é a natureza da tartaruga? Gente, deixa eu aqui quietinho aqui, gente. Eu vou a hora que der para ir. Não me apressa, não. É a natureza da tartaruga. Natureza do animal. O animal, um pássaro, não se sente obrigado a cantar e a voar. A natureza dele se deleita com aquilo. E aí, vamos entender como é que nós somos esquisitos. Já o ser humano, quando ele tem a oportunidade de fazer algo de bom para alguém, pensa assim, mas eu estou sendo pago para isso. O meu horário é até às 18. Ah, mas fulano está exigindo demais. Nossa, mas Beltrano tá abusando. E aí a gente vai. Percebe que coisa interessante é o ser humano? Parece que nós nos desconectamos da nossa própria natureza. A nossa natureza, nós temos em nós, como adormecidos, todas as virtudes em potencial. Nós precisamos acordar essas virtudes. E para isso eu tenho que entender o seguinte: eu vou fazer, mas eu vou fazer como Jesus ensinou. Eu vou trabalhar no bem, mas eu vou trabalhar no bem como Jesus ensinou, com alegria. Eu vou trabalhar no bem com entusiasmo. Eu vou trabalhar no bem dando o melhor de mim. Eu vou trabalhar no bem me motivando a cada dia pelos motivos no qual eu tenho uma convicção do que é o bem para a humanidade. Eu não tenho que buscar uma motivação de fora, não. Eu tenho que compreender a necessidade do bem para todos. Para unir os seres. Para a gente se apoiar no dia a dia. Para isso. Evangelho é boa nova. Jesus nos ensina a trabalhar, a servir com alegria. Porque essa é a nossa natureza. Assim como os pássaros celebram a vida. Tirando os pássaros em cativeiro, não sei se vocês sabem como que é o processo que acontece com os pássaros. Geralmente são pássaros de canto raro, canto, né, muito bonito. E aí, o animal, olha que coisa interessante isso. Os pássaros, eles só desenvolvem a sua habilidade do canto se eles estiverem na natureza. Se eles não estiverem na natureza, se eles forem criados em cativeiro, sabe como que é que eles fazem para que o pássaro aprenda a cantar? Vocês já ouviram falar de algo semelhante? Eles pegam os filhotes, colocam num determinado local fechado, que não pode haver ruído, barulho,
coloca uma caixinha de som, que é uma caixinha específica, que fica 24 horas por dia reproduzindo o canto, aquele canto daquele pássaro. E aquele passarinho fica ali ouvindo repetidamente, que está sendo criado fora do seu lugar natural. Ele fica ouvindo e aprende. Mas na natureza, não. Na natureza não tem esse método agressivo, pesado, porque o animal, o ser que compreende a sua natureza, ou que sente a sua própria natureza, reconhece a sua própria natureza, aquilo se desenvolve naturalmente. Então, ele está ali, ele está convivendo com os outros, ele ouve o canto do pássaro, há uma identificação, porque ele também é um pássaro, e ele é o pássaro da mesma espécie, então aquilo brota, aquilo sai dele de uma forma muito tranquila. Agora, vamos pensar na nossa própria condição. Se eu não compreendo a minha natureza de filha de Deus, dentro de um aspecto de uma irmandade universal, onde nós somos responsáveis uns dos outros, uns pelos outros, eu ignoro isso, eu estou desconectada disso. E mais, eu só convivo num local onde todas as pessoas pensam de forma egoísta, onde existe apenas o interesse do ganho pessoal. É a competitividade. Eu quero ser melhor do que você, porque eu estou em vantagem, estou em evidência. E fica nesse processo, nessa rotina constante, onde o indivíduo chega em determinado momento que sequer compreende que esse caminho é um caminho contrário à sua própria natureza, porque nós somos interdependentes. Hoje eu estava refletindo muito sobre o nascimento de um ser humano e a desencarnação, velhice, desencarnação de um ser humano. Os primeiros, que a gente pode até pensar sobre isso. Mas a ficha cair, a gente entender isso de forma profunda, é outro departamento. Os primeiros anos da vida de um ser é de pura dependência. Até um certo ponto, é de pura dependência. Pode observar. E no fim da vida, no fim da jornada, não é diferente. Porque embora você possa ter cabelos brancos, você possa ter a sua pele que retrata o tempo, você possa ter experiência, sabedoria de vida, vai chegar em determinado momento que você não poderá mais sair sozinho, você terá dificuldade de locomoção, você precisará de alguém para te ajudar a tomar medicamentos, a fazer exames, a controlar a saúde. Nós caímos no mesmo processo de acentuar em nós a consciência da interdependência. Nós precisamos conversar sobre isso com os jovens. Porque se um jovem compreende isso, ele passa a viver com um olhar mais carinhoso para crianças e velhos. De onde ele veio para onde ele vai. Então, é necessário que a gente compreenda isso. Não existe ninguém que não seja dependente. Em determinados momentos, isso se acentua em nós. Mas não existe ninguém que não seja dependente. Ah, mas eu moro sozinho, pago as minhas contas. É isso e aquilo. Entendem? E a pessoa considera que é uma pessoa que se vira, pode ter o dinheiro que for. Você cai doente, você não aguenta levantar da cama para ir no banheiro. Quem mora sozinho sabe disso. E aí, você faz o quê? A pessoa tem que sair da casa dela para cuidar de você. Da mesma maneira que nós sairíamos da nossa
para cuidar. Sempre quando eu vejo alguém que mora sozinha, eu falo, olha, pelo amor de Deus, qualquer coisa que você precisar, você me liga, qualquer hora do dia. Insiste, manda mensagem até eu atender. Que eu moro sozinha há muitos anos, eu sei como que é. Você vai esperar chegar numa condição que você não consegue ir ao banheiro para você pedir uma ajuda? A humildade tem que ser nossa companheira fiel. Porque pessoas que não são humildes, são orgulhosas, criam infinitos recursos para não depender de ninguém. Isso é uma falha de interpretação sobre a vida. Porque na vida, nós servimos, em outros momentos, pessoas nos servirão. Porque isso é da vida, isso é de Deus. E felizes somos nós que no momento que a gente precisar de alguém, a gente ter a humildade de pedir, de aceitar, de agradecer. Porque se nós formos pessoas caridosas e no momento que a gente precisar, a gente tiver orgulho para pedir uma ajuda, eu não entendi caridade. Eu acho que eu sou superior aos outros, que eu só posso servir, ser servida, não. Isso não é orgulho? É ou não é? É orgulho. A caridade nos unifica, nos humaniza. E isso é que nos motiva ainda mais olhar para o outro e falar, nossa senhora, vamos correr aqui, vamos ajudar. Vamos ajudar fulano, porque já passei por isso, sei como que é. Ou, nossa senhora, deve ser muito complicado, vamos movimentar aqui, vamos ajudar. Não é porque a gente é bom, não, porque isso é humano. É por isso que o Chico fala, caridade para todos nós é simples dever. Chico fez cirurgia de próstata. Chico teve problemas gravíssimos de saúde. Vocês não acham que Chico dependeu das que dependeu? O Chico, quando foi morar em Uberaba, morou de favor na casa das pessoas. Ninguém comenta essas coisas. Porque essas coisas, geralmente, são coisas que a gente quer deixar bem distante de nós, né? Vamos refletir, vamos meditar em torno disso. Porque, às vezes, nós queremos ser muito bons para ajudar. Mas não somos bons suficientes para pedir, para reconhecer que é pequeno, para reconhecer que é dependente, para reconhecer que é frágil. Por isso que eu acho caridade maravilhosa. Caridade tem que entender nesse sentido, não unilateral, mas no sentido das duas partes. E aí a gente compreende o que é caridade. Porque senão o indivíduo pode cair na armadilha de se sentir superior. E aí é perder os benefícios da misericórdia. Uai, Rose, mas quais benefícios da misericórdia? Sensação de paz. Sensação de dever cumprido. Sensação de que bom que eu pude ajudar. Sensação de ainda bem que eu pude ajudar. Isso não paga. Não precisa nem de recompensa futura. Para que recompensa futura? Se naquele momento você sentiu um bem-estar, você sentiu que de fato é felicidade, para que o nosso lar, reino do céu, para quê? Porque isso é o que informa para a gente o Evangelho segundo o Espiritismo. A caridade dá uma alegria para a gente, mas não é essa alegria temporária, periférica, não. É uma alegria da alma. Por quê? Porque é divino, é o divino passando por nós. Mas devemos fazer como ensina André Luiz, que daqui a pouco nós vamos explorar o trechinho. Serve e passa, deixa fluir. Começa a criar identificação com o que fez, não. Para não perder os benefícios. Depois de 30 minutos de estímulo. Exatamente. Deixa eu ver aqui. Pois é, o idoso que chega em determinado momento desse, assim, e o Rodrigo colocou aqui um ponto importante, quando está falando sobre idoso, né? Que vai chegar em determinado momento que a gente perde uma certa liberdade. Você vai querer ir para um lugar, você não vai poder, você vai querer ir sozinho, você não vai poder, você vai querer fazer determinadas coisas que você acaba criando perigos para si mesmo, né? Aí o Rodrigo colocou, como que explica isso para o idoso? Para nossos idosos, cada um mais teimoso que o outro.
Pois é, por isso que é bom a gente fazer essa reflexão aqui, nesse momento, enquanto a gente está podendo transitar e fazer tudo que a gente quer, porque o nosso corpo suporta, o nosso corpo dá conta, né? Para quem, como eu, é muito fã de liberdade, é importante desfrutar bastante, mas compreendendo que a liberdade também, eu estou falando liberdade no sentido total, não que ninguém é livre, né? Mas eu estou dizendo nesse sentido de locomover, de fazer o que quer, a liberdade também passa. E às vezes, detalhe, como a gente está num corpo que é frágil, muito frágil, o corpo físico é um corpo frágil, e situações podem acontecer e nos deixar acamados, com algum processo, alguma limitação física, né? A gente tem que entender que não é só a velhice, não, que nos limita, não. Que pode causar dependência, não. Outras situações da vida. Então, se eu começo a entender isso, se eu desde agora compreendo isso, o que eu faço? Eu já vou me preparando para enfrentar essa situação lá na frente. Eu desfruto da liberdade, dessa possibilidade de vir, de ter autonomia. Se eu quiser viajar sozinho, eu viajo. Mas vai chegar um determinado momento que não vai dar. E aí nós temos que aceitar dos nossos seres amados, nossos familiares, esses cuidados. Entende? Que isso também é amor. Quando você limita um idoso de uma viagem, uma coisa, porque pode acontecer alguma coisa com aquele idoso, pode ser que ele não esteja em condições nem psicológicas, nem físicas para aquilo, isso é amor, isso é cuidar. Você não pega uma criança de 5 anos, coloca no ônibus e manda para São Paulo, manda. Não, é a mesma coisa, mas a gente tem que refletir sobre isso. Para a gente se preparar, para a gente desfrutar das fases e se preparar também. Porque aí lá na frente, a gente vai suportar um pouco mais, porque para eles também é difícil. O filho ter que pegar na mão para guiar, para ajudar. O filho virar e falar assim, vai viajar sozinho, não. Né? Para eles é difícil também. Eu lembro, eu tenho uma amiga que era muito amiga do Rubem Alves. E ele teve Parkinson. No final da existência dele, teve Parkinson. E ele foi um educador, um professor, né? Um grande mestre que viajava muito para fazer as palestras, as aulas. E aí chegou um determinado ponto que ele conversou com ele conversava sempre com ela. Falou com ela assim, a coisa que está mais me entristecendo é porque os meus filhos não me deixam mais viajar sozinho. Então a gente vê que o espírito é uma potência, mas o corpo tem limitação. Tem uma frase muito bonita, se eu não me engano, dos árabes, se eu não me engano, eles dizem assim: vida longa e morte breve. Essa é a desencarnação que eu peço para mim. Se eu tiver mérito. Vida longa. Já contei, né? Quantos anos? 120. Vocês conhecem alguém que viveu mais que isso? Porque enquanto eu estiver no corpo, eu estou fazendo filosofia. Então é lucro para mim. Não é? Para fazer filosofia, você não tem que caminhar, você, analisa, estuda, lê. Você conhece alguém que viveu mais de 120 anos? Que aí aumenta a minha conta. Não, né, Omar? Então, 120 eu quero viver. 120 anos. Vocês também vocês não estão querendo, não? Nossa, que cara. Viver é bom demais, gente. Vocês não acham, não? Viver é bom demais. Então, é o seguinte, eu quero vida longa, mas quando a desencarnação vier, morte breve. De viver bem, tiver mérito. Mas se a vida também quiser convidar a gente para passar uns dias acamados, para a gente refletir, meditar e desencarnar melhor, assim seja, Senhor. Obrigada por testar a sua serva. Testar a resistência, aumentar a resistência e por aí vai. São as lições que a vida oferece para a gente. E não sei se vocês já pararam para perceber, Deus é o que mais doa. De forma oculta. Nunca aparece. Vocês já pensaram nisso? Nossa, exatamente.
Jaqueline colocou uma coisa aqui. Jaqueline da saúde, né, Jaqueline? Muito triste quando se vê pessoas que precisam de ajuda em uma cama e a pessoa não deixa ajudar. Chega a ser ríspido, bravo. Sofrimento também pode fazer isso com as pessoas, né? Sofrimento também pode fazer. Olha que coisa interessante aí, para a gente pegar, para a gente entender mais um aspecto da questão do servir, né? Não tem dinheiro no mundo que pague o pessoal da saúde. Já parava para pensar nisso? Não tem dinheiro no mundo que pague. Só você pensar em você numa situação delicada, igual eu já vi uma pessoa em fase terminal de câncer. Entende? A pessoa tirou o estômago todo aberto aqui, ó. E você tem que ter aquele cuidado. Eu até a educação no sentido de transformação da humanidade, mas a área da saúde não tem igual, sabe por quê? Você fazer um procedimento numa pessoa e você saber que a pessoa vai sentir dor, que a pessoa vai sofrer, e ainda assim você fazer, eu bato cabeça com uma pessoa dessa. Não sei se você já parou para pensar nisso. A gente, às vezes, pensa do ponto de vista, ai, meu Deus, fazer aquele procedimento que é desconfortável. E aí a pessoa da área da saúde, que sabe que você vai sentir dor e ainda assim tem que fazer um procedimento em você, sabendo que você vai sentir dor, vocês acham que a pessoa não sente, não? E vou nem falar nas coisas que eles têm que fazer, em termos de higiene, né? Situações que eles passam, das mais delicadas, constrangedoras para eles e para as pessoas que estão sofrendo. Outro ponto delicado também, que é você lidar com aquilo todo dia. Uma coisa é você ir, cuidar, ajudar de alguém, um familiar, com pessoa que você ama, 15 dias. Outra coisa é você trabalhar 12 por 36. Tem dia que você tem que virar plantão de 24. E cada paciente mais delicado que o outro. Se isso não for amor pela vida, eu não sei o que é. Já contei para vocês que eu já quis trabalhar na área da saúde? É peixes, né, gente? Peixes quer resolver os problemas da humanidade. Quer ser tudo. Eu gosto disso. Eu acho o máximo. Por isso que eu assisti Grey's Anatomy horrores de vezes, não sei quantas vezes. Lembra do plantão médico? Tem dia que dá vontade de sair, ó. Sair chorando trabalho. O paciente faz terminal de câncer, né? É de partir o coração. Ah, mas a pessoa está recebendo, isso é servir? Pô, gente, tem coisa que tem preço, tem outras que tem valor. Não é? O que a pessoa faz não tem preço. Isso é servir. Isso é servir. Isso é renúncia. Isso é potência da alma de suportar a dor por amor ao outro. Isso é maravilhoso. Mas agora nós vamos entrar na passagem, né, gente? Mesmo. Então, a evangelista fala assim, primeiro, gostei desse título aqui, dessa tradução, que é o bom servidor. Porque servidor tem de tudo quanto é maneira. Tá? Tem que pensar nisso também. Tem um caso do Humberto de Campos que fala de servidor público. E aí o Humberto de Campos conta que o indivíduo não fazia nada. Nada, 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 nada. A única coisa que ele fazia, que ele cumpria, a única coisa que ele entregava no prazo era o cartão de ponto dele. É servidor? Tá aqui na carteira, né? Mas vocês estão entendendo? Tem caso do Rajneesh lá em Pune, na Índia. Na Índia se tem uma prática interessante que quando os indivíduos eles veem nos vagões de trem, nas ruas, um grande mestre, eles se inclinam para limpar, lavar o pé dos mestres, como uma forma de
de reverência, para prestar um benefício, porque índio não é como aqui, né? Então, assim, é uma cultura diferente, é um calor infernal, aí o pessoal refresca os pés. Você lava os pés, limpa os pés. Mas tem uma característica também, uma coisa a ser observada. Porque eles têm a compreensão seguinte, como eles têm um regime de casta, se você nasce numa condição subalterna e você serve, você for uma pessoa boa, uma pessoa que faz o bem, você adquire méritos para numa outra reencarnação você reencarnar numa casta superior. E aí aconteceu que o Rajneesh estava no trem, e aí aqueles trens lotados, né? E aí aproxima-se o homem e faz uma reverência para ele, reconhecendo que ele era um mestre, que ele era um indivíduo espiritual e tudo. E oferece para ele de limpar, lavar os pés dele. Ele fala, olha, eu estou um pouco cansado, te agradeço. Não precisa não, pode ficar tranquilo. Ele falou assim, não, mas eu tenho... Aí ele foi insistindo. E ele foi agradecer, não precisa. O homem insistindo. De repente o homem virou e falou assim, olha, porque se eu não fizer isso, eu não vou ter crédito para reencarnar numa casta superior. E aí ele faz uma observação importante que seria a seguinte, existe um indivíduo que se faz bom numa situação, que ele se deixa compadecer e ajuda, e existe o fazedor do bem. O que é o fazedor do bem? O fazedor do bem é a pessoa que quer fazer o bem. Para quê? Para não ir para o inferno. Para quê? Para ir para nosso lar. Para quê? Porque tem que ser uma pessoa boa. Para quê? Porque tem que fazer reforma íntima. Para quê? Porque tem Jesus ensinou. Para quê? Porque fora da caridade não há salvação. Para quê? E nisso vai. A pessoa vai justificando. Não entendeu o porquê. Isso não é justificativa. O porquê é caridade nos humaniza. O porquê é fulano hoje está necessitando, amanhã pode ser eu que esteja necessitando. Isso é da vida. Isso é nosso, isso é humano. E aí entra aquela questão. O fazedor do bem, ele não quer proporcionar o bem, ele está pensando num resultado. A caridade para ele não possui um fim em si mesmo. É um meio para adquirir algo. Nossa! Isso renova por completo a mentalidade dos espíritas. Porque se a gente parar e ir nas instituições espíritas perguntar assim, o que você faz tarefa? Tarefa do passo, você faz por quê? Você trabalha no departamento doutrinário, mas por que você trabalha no departamento doutrinário? Você é do acolhimento fraterno, mas por que você é do acolhimento fraterno? Seria uma boa entrevista, uma boa pesquisa. Porque o ideal passista é responder porque eu passo e cura. O ideal é quem trabalha na área do doutrinário virar e dizer, porque o evangelho transforma. O evangelho salva vidas. E a pessoa do acolhimento fraterno dizer, Jesus é o médico das almas. Ele é o consolo para as nossas dores. Existe um fim em si mesmo. Caridade não é um meio, não. Eu preciso ser uma pessoa boa, eu faço caridade. Não vai ser nunca. Não é praga, não é nada. Mas não vai ser. Porque a pessoa está focando se deleita no momento, na experiência, na oportunidade, e que seja oculta. Então, o bom servidor não é qualquer servidor. E aí que a gente vai entender por que é bom servidor. Vocês já entenderam ou não? Qual de vós, tendo um servo a lavrar para sentar gado, e dirá, quando... Exatamente. Fazer bem, o bem é natural. Está no Evangelho, não esperar recompensa.
qual de vós tem um servidor a lavrar ou apacentar o gado e dirá, quando ele regressar ao campo, vem cá depressa e senta-se à mesa. O que o texto está dizendo? A gente pode fazer uma contextualização aqui, sem empobrecer a mensagem, só para clarear a nossa compreensão. Vamos supor que você tem um funcionário, e aí vou pensar aqui para facilitar a nossa compreensão, tá? Vamos imaginar um hotel fazenda. Qual que vocês querem? Ah, qualquer um que eu tiver lá tá bom. Não é? Tendo um cavalinho. Então, tem um hotel fazenda. Pensa num trem que deve dar um trabalho danado. Porque diz que sítio é assim, é duas alegrias que você tem, né? Quando você compra e quando você vende. De tanto serviço que dá. A pessoa da cidade quer ter sítio. Depende, se você formar um caseiro para fazer tudo, aí você pode ter sítio. Agora, se você não gosta de capinar um lote e querer ter sítio, fica adiante. Os matos da porta de casa dessa altura e a pessoa querendo ter sítio. Ô, gente, tem coisa que tem que ver a natureza, né? Mas, enfim, olha aqui para vocês verem aqui. Imagina um trabalho que dá um sítio. Agora, Planalto da... Ai, valeu. Ô, gente, aí vocês imaginam um hotel fazenda. Beleza, aí tem lá uns bichinhos, um animal, né? Você andar, cavalgar, tá? Aí tem grama para você cortar. Aí, gente, ó, só de você pegar animais e mais a decoração paisagística, que animal dá um trabalho danado. Antônio Carlos, que é da roça, né? Antônio Carlos, os bichos enchem de carrapato, né, Antônio Carlos? Muito, muito. E os matos, cresce ou não cresce? Deu uma chuvinha, você fala, meu Deus, amanhã tá tudo cheio de mato. Você tem que ir lá e... A roça é igual serviço de dono de casa. Você trabalha todo dia, não aparece, e Brota tem mais mais serviço, e mais serviço, e mais serviço. E é pesado. Exatamente. Para a gente entender, porque senão você fala, não, mas que senhor ruim, né? O cara trabalha lá fora, entra, tem que... Gente, é assim. Você trabalha lá fora, cuida do gado, depois você vai, cuida de capinar o lugar, depois você entra, tem serviço lá dentro também. O Senhor também tem um tanto de serviço. Para a gente entender o dinamismo. E o dinheiro é curto. Prestem atenção numa coisa. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas o certo tem muita coisa para fazer, né? Ele trabalha fora, na hora que ele vai entrar, ele não podia sentar à mesa? O Senhor também trabalha muito. E talvez o Senhor seja aquele que mais trabalhe. Vocês estão entendendo quem que é o Senhor e quem que é o servo? Sim ou não? Precisa de falar? Não. Vocês estão entendendo? Por quê? Que a gente às vezes pensa que a gente está... Isso aqui daqui a pouco eu falo. Aí presta atenção uma coisa. Tem os trabalhos que são lá de fora e tem os lá de dentro também. Que horas que ele vai sentar para comer? Comer. Ele não falou descansar, não. Opa, mas que simbolismo? É símbolo. Tá, vamos analisar também o sentido literal, porque evangelho sim reflete sobre o literal, depois você reflete sobre os aspectos que são metafóricos. Mas olha que interessante. Você trabalha lá fora, quando você entra, tem serviço lá também. Você tem que dar continuidade ao processo. Fora e dentro. Não? Entenderam? Não. Fora e dentro. Vou ler para vocês. Qual de vós, tendo um servo a lavrar para sentar gato, lhe dirá, quando ele regressar, vem cá depressa, senta-se à mesa? Não, lhe dirá antes, prepara-te o jantar, prepara-me o jantar, singe-te para me servir. Enquanto eu como e bebo, depois comerás e beberás tu. Porque o servo vai comer depois do Senhor. Ou seja,
Depois que ele trabalhar mais um pouco, o Senhor comer, depois é que ele vai comer. E aí ele vai e fala assim: e aí, o Senhor tem que ficar grato ao servo? Porque ele trabalhou lá fora, ele entrou, fez a alimentação, a comida, deu para o Senhor. Isso não é a obrigação dele fazer? É a pergunta que o Evangelho faz. Ah, mas o Senhor tem que estar grato? E aí pode a gente pensar só, tem! Sabe por que a gente às vezes pensa isso? Por causa do processo de identificação. Vamos supor, vou pegar uns exemplos aqui, vou criar nomes, tá? Fictícios. Vou tentar criar uns nomes igual o André Luiz cria os dele. Onde será que o André Luiz tira aqueles nomes dele, gente? Calderaro. O que mais? Gúbio. Cipriana. Aí, eu fico imaginando no mundo de regeneração, vai ser esses nomes. Cipriana, botar o nome de... Aí não vai ser Cauã, não, viu, Simone? Vai ser Cipriana, Gúbio. Cauã não é... Qual que é o outro menino que nas escolas é lotado de... Enzo. Não vai ser Enzo, vai ser tipo Gúbio. Clarencio, Lísias. Presta atenção uma coisa aqui. Aí, esqueci o que eu estava falando. Nem sei mais o que eu estava falando. Não, gente, eu não sei ler boca assim, uma coisa. Abre aí e fala. Nomes fictícios que você ia criar. Eu ia criar os nomes fictícios. Vamos supor, aí valeu. Ó, presta atenção numa coisa aí, eu criar nomes fictícios. Vamos supor que eu tenho a oportunidade de fazer alguma coisa para Isabela. Tem Isabela aqui não. Isabela. E aí, em outro momento, eu tenho a oportunidade de fazer alguma coisa de bom para a Juliana. Depois, eu tenho a oportunidade de fazer uma outra coisa boa para a Rúbia. O que existe de comum entre a Isabela, Juliana e Rúbia? Primeira vez que a minha memória com nome dá certo. O que existe em comum entre elas? Pode falar, gente. Já detonei com estudo. O que eu já falei de abobrinha aqui não foi brincadeira. São humanas? Eu estou servindo um ser humano ou eu tô servindo a pessoa que vai ficar me devendo um favor? Estou servindo ao ser humano. Independe dos nomes. É o ser humano. Isso aí, se a gente pensar nisso, resolve muitas questões. Por exemplo, aquele pai ou aquela mãe que foram, assim, pessoas difíceis, maltrataram os filhos, aí cai no final da vida, cai numa cama de sofrimento, e a pessoa fala assim, mas não merece. Mas não merece por quê? Porque fez isso, é ser humano. Tira a personalidade, lembra que é um ser humano. Percebe que humano com humano é o que faz o elo? Não existe dois, existe um. O dois não existe, existe só um. Só um. Então, o que acontece? Quando eu sirvo alguém, e aí, sem aquela conotação da arrogância de, eu estou... Não. Quando eu tenho a oportunidade de fazer alguma coisa para alguém,
Eu estou me colocando na condição de um ser humano em contato com outro ser humano. Bom. E aí, vamos pensar no Senhor. A nossa benevolência é pontual. Não é? Não é pontual? Pontual. Faz uma coisa boa aqui, uma coisa boa ali, uma coisa boa ali. O Senhor não. O Senhor não tem descanso. Eu tenho. Eu durmo, vou pro mato, deito na rede, assisto Netflix. O Senhor não. A pessoa fala, mas esse Senhor folgado, que ele tá ali, o servo faz lá, depois ainda tem que servir ele, para depois... O Senhor não descansa. E ele também não faz propagação, não. Ele não fica tirando selfie, postando no Instagram, postando no Facebook. Ó, criei mais um mundo. Ô, gente! Não, isso é oculto. Deus não precisa de propagação. Entenderam? O ego precisa. Para a gente entender o que é ego, do ponto de vista da psicanálise, o ego, gente, é isso que a gente precisa. Uma pessoa da área da saúde tem que ter currículo, tem que ter formação, porque senão não arruma. Se não tiver formação, não tiver o currículo, não tiver a base, arruma emprego como? Então, o ego, a persona, é importante, é fundamental. O indivíduo acadêmico tem que ter o currículo dele, tem que ter as graduações dele. E isso é o ego, é normal. A questão é o superego. É o que eu acrescento. Eu preciso fazer propaganda daquilo que eu sou do ponto de vista social, profissional, claro, porque senão eu morro de fome. Eu vou ser uma pessoa, uma mendiga na sociedade. Mas a questão é eu saber o limite do ego para o superego. Como Deus não é servo de ninguém, na verdade, assim, ele, na verdade, é o contrário, ele é servo de todos. Porque ele é aquele que mais trabalha, é aquele que mais serve. Mas ele não precisa provar isso, porque ele não precisa de apresentar as credenciais, entende? Porque não existe algo acima dele. Deu para ter uma ideia ou ficou confuso? Esse final do que eu falei. Coloca para mim, por favor. Então, se eu paro para analisar e acho que eu estou trabalhando mais do que Jesus, estou trabalhando mais do que os espíritos superiores, mais que um benfeitor espiritual, nós não temos noção do que é trabalho. A questão é que, às vezes, a gente propaga. Um benfeitor, não. Um benfeitor adentra o seu lar, visita a sua família, aplica um passe, sugere palavras de benevolência para um ser amado seu, cuida de um familiar seu, ninguém nem vê, ele sai às ocultas. É o poder de servir. Lembra de Pedro quando desencarna, vai com Jesus para as esferas celestes e fica uma semana com Jesus, Jesus explicando para ele a criação do mundo, e tendo aulas maravilhosas com Jesus. De repente, no final da semana, Jesus falou: Pedro, eu tenho que ir. E o Pedro fala: mas para onde o senhor vai, Senhor? E ele aponta para a terra e ele falou: enquanto tiver uma lágrima de choro e sofrimento na terra, eu não posso descansar, Pedro. Não posso descansar. E o Pedro olha para ele assim, ó, se compadece e fala assim: Senhor, eu também não. Volta Jesus, volta Pedro junto. Nossa, mas eu estou trabalhando tanto. A vida é assim. Agora, tem um ponto aqui, tá? Não é o trabalho desesperado, não, viu, gente? Não é o trabalho que adoece, não. Tem gente que briga com a família inteira por causa da casa espírita.
Jesus, ele não é causador de discórdia, não. Tem que sentar, tem que conversar, tem que explicar. Olha, não quer fazer, não? É importante para mim. Eu preciso estudar, eu preciso trabalhar. Eu já entendi que isso é bom para mim. Se você não quiser, beleza, vive como você preferir. Mas eu, enquanto pessoa, individualidade, vou fazer sem contendas. Porque quem aprendeu a servir, serve em qualquer lugar. Tem gente que acha que só pode ser voluntário na casa espírita. Não entendeu. A gente tem que se voluntariar na vida. Estava ouvindo isso ontem na Nova Acrópole. O voluntariado é na vida. Principalmente nós que somos espíritas e fazemos tanta atividade voluntária, tanto que temos que entender que o voluntariado é na vida. Você passa em determinado local, você vê lá uma casca de banana, você vê o lixo no chão, não custa nada você baixar, pegar o lixo, jogar no lixo. Varrer essa porta de sua casa, estende varra do vizinho também, não custa nada. Você passa em determinado lá no seu prédio lá da condomínio, da residencial, você vê uma lâmpada queimada, não custa nada você pegar lá e trocar a lâmpada. Tem que fazer uma reunião, chamar o como é que fala? Síndico. Vai, compra a lâmpada, notinha separada, troca a lâmpada, vira para o síndico e fala, olha, troquei lá, depois você desconta. Você passa em determinado local, a janela estava aberta lá, molhou as escadas, tudo. Custa nada pegar um pano, secar. Vamos voluntariar para a vida? Ou é voluntário só na instituição espírita? Sinal está ficando amarelo. Vai fechar. A pessoa arruma um desespero para parar na faixa. Ali. Mas na frente. Não serve ser o segundo lugar, não. Ele quer parar à frente. Quase passa por cima do outro. Sai pão quente. Aí a pessoa também não... Quase mata o outro por causa de um pão quente. Uns gostam dos brancos, outros do moreninho. Aí já dá uma guerra. E o Chico falava assim, eu não pego os tomates tudo bom, não, porque senão eu vou deixar os tomates ruins tudo para os outros. Eu pego um bom e um ruim. Depois descartiro parte ruim. Pensamento de seleção. Espírito de seleção. Compreende isso? Quem compreende a oportunidade na vida de ser bom, vai ficar brigando com o familiar porque tem que fazer tarefa na casa espírita, quer ficar a semana inteira na casa espírita. E a esposa ou o marido não aguenta mais. Os meninos, nossa senhora, fulano, amante de mamãe ou de papai, é Bezerra de Menezes, é Albino Teixeira, é não sei o que, é Glacos Flamínio. É o amante do fulano, não é possível. Porque a pessoa quer estar trocentos dias na casa espírita, porque quer fazer caridade. Não entendeu o que é caridade. Faz caridade na casa espírita, na hora que entra para dentro do ônibus, senta. Tá cansada, aí vem uma pessoa, um idoso, passa para trás, e a pessoa finge que está dormindo. Eu vou dar lugar para idoso o quê? Eu fiz tarefa o dia inteirinho, estou com as pernas doces, trabalhei, fiz tarefa, quando eu vou levantar para o idoso, o que idoso está saindo na hora dessa para a rua? E nisso vai. E a pessoa fica a vida inteira fazendo essas tarefas desse jeito e achando que é voluntário. Não, é voluntário só na casa espírita, mas não é voluntário na vida. Voluntário na vida. Passou da hora da gente sair da casa espírita e fazer o quê? Tarefa fora, porque dentro de casa espírita tem muita gente. Eu lembro uma vez que eu fui numa determinada instituição e não vou contar, mas a Raquel já sabe onde que é. Que eu cheguei lá, aí o pessoal, mas você quer ser coordenador? Eu falei, nossa, eu adoro essa cara, eu quero ser tarefeira aqui.
Cheguei lá, ia ser eu e mais 3 monitores de um curso. Falei, não precisa de mim, não. Só para ser dirigente do estudo, seria eu mais 3 pessoas. Falei, eu não volto a essa casa nunca mais. Para ser tarefeira, não. Volto para dar palestra. Pergunto eu, se isso não é o ápice da inutilidade, eu não sei o que é. Gente, vamos pegar esse povo que está tudo socado dentro da instituição espírita, fingindo que está trabalhando, vamos criar projeto para atender o povo na rua, comunidade carente, levantar os barracos do povo, gente. Não é ficar todo mundo dentro da instituição, não. Tem que ser servo bom, não é só servo. Fazer sua tarefa. Está tendo proveito, utilidade? Instituição espírita que fica só dando cesta básica e não promove as famílias. Não, vão pagar uns cursos para a turma. Curso, corte de cabelo, escova, manicure. Vamos movimentar. A cesta básica é um paliativo, está com fome. Ok, mas está precisando de quê? É tratamento médico, é odontológico? Tá dando para ter uma ideia? Eu vou deixar para vocês uma dica aqui de leitura. Esses livros aqui são livros de estudo, tem que comprar, tá? Vivendo o Evangelho, volume 1 e volume 2. São essas obras aqui, ó. Mas tá espelhado, não tá? Vivendo o Evangelho, volume 1 e 2. Esse livro aqui é André Luiz. O médium é Antônio Baduy Filho. Gente, quem conhece André Luiz, na hora que bate o olho na obra e vai ler, fala, é André Luiz. Porque o médium é outro. Mas o médium teve a felicidade de conseguir manter a identidade do André Luiz. E para isso eu bato a cabeça para ele, porque não é tarefa fácil. Para o médium permanecer, o médium criar um processo de esvaziamento e de não contaminação da mensagem para manter as características do espírito. Da forma profunda que o André Luiz fala, da capacidade de síntese dele. Então, assim, é um livro maravilhoso, que vale muito a pena, principalmente o capítulo que vai tratar sobre fora da caridade não há salvação. Assim, tem que dar uma lida com muito amor e com muito carinho, porque realmente são colocações profundas para nós. Aí, dentro dessa obra aqui, do volume 1, eu vou pegar só um pontinho aqui, gente, porque, na verdade, eu vou explorar uma outra questão ali, tá? Do livro, uma fala de Emmanuel, do livro Urgência. Aqui, ó, Caridade Autêntica. Esse é um dos livros que eu mais leio. Ô, gente, o áudio tá bom assim? Ou tá longe? Tá bom? Que eu pus aqui do lado aqui. Ó, o capítulo 13 desse livro, ó, Vivendo o Evangelho, no volume 1, tá? Vivendo o Evangelho, volume 1, capítulo 13, que não saiba a vossa mão esquerda o que deu a direita. Aí, ó, esse capítulo é todo bom. Já começa com caridade sem orgulho. Pode ler aqui, rapidinho? Essa aqui é boa também, ó. Lembrando do final da parábola. Somos servos inúteis que fizemos aquilo que deveríamos fazer. Aí ele fala assim, ó, algumas vezes é inevitável a publicidade no serviço do bem. Instituições promovem campanhas em favor do próximo e companheiros movimentam-se para o auxílio. Se você não propaga, você não tem gente para
colaborar, né? Então, qual que é a finalidade? Qual que é o objetivo? Conseguir mais pessoas para abraçar os projetos. Participe, mas sem ostentação. Calamidades provocam estragos enormes e a comunidade mobiliza-se para o apoio. Participe, mas sem exibicionismo. A fome castiga inúmeras pessoas e organiza-se a distribuição de alimentos. Participe, mas sem exigência. O frio tortura os necessitados, inicia-se a doação de agasalhos. Participe, mas sem superioridade. A miséria infelicita muitas famílias e irmãos providenciam recursos. Participe, mas sem presunção. Em muitas ocasiões, é impossível esconder o bem que se faz, mas é sempre possível fazer a caridade sem ostentar orgulho. Não é fantástico? É a cara do Andrezinho, gente. Agora, só o item que eu queria aqui pegar, que é a caridade autêntica, que eu acho perolinha. Caridade autêntica. É 162 o item. O cirurgião corta para salvar a vida, mas usa o anestésico. Vão cortar, né? Vão salvar, vão cortar. Uai, mas não dá para salvar com mais misericórdia? Então usa o anestésico. Os pais são severos na educação do filho, mas mobilizam sempre com carinho. O professor é exigente para com o aluno, mas transpira sacrifício e dedicação. O juiz é rigoroso na aplicação da lei, mas considera atenuantes na hora da sentença. O jardineiro utiliza o podão na roseira, mas ampara-lhe a haste frágil. Olha que coisa, não é, André Luiz, gente? O lavrador revolve a terra para o plantio, mas não esquece os cuidados indispensáveis. A caridade mais autêntica, muitas vezes, se assemelha ao remédio amargo. Caridade autêntica, tá? Necessário ao equilíbrio do organismo. Entretanto, convém recordar que todo o bem procede de Deus. E por isso, ao lado da justiça que corrige, está sempre presente a misericórdia que apoia. Esse é meu patrão. Não é não? 17:10? Quem perguntou aí? Não entendeu? Deixa eu explicar para você aqui, Rodrigão. É porque é o seguinte, o servo pergunta assim, eu devo agradecer ao... O Senhor pergunta assim, eu devo agradecer ao servo porque ele está cumprindo com o dever dele? E aí ele finaliza dizendo assim, que nós não temos que ficar ostentando o que a gente fez, porque, na verdade, nós somos servos inúteis que fizemos o que deveríamos fazer. No sentido de que Deus faz a parte dele. Deus está fazendo a parte dele constantemente. O meu pai trabalha até agora. E eu também trabalho. Trabalha... Mas quem que não é? Pode abrir seu áudio aí. Oi. Fala comigo, Rodrigão. Então, eu li 2 vezes aqui só esse último versículo. E aí, ele estava falando lá que eles são inúteis, mas eu não entendi por que eles se acham inúteis se eles fizeram o que tinha que ser feito. Aqui. Qual é o sentido da inutilidade aí? É em relação ao Senhor. Entendeu? Não. Em relação ao Senhor. Para pensar quando você acorda pela manhã.
Ah, Você acorda, a começar pelo corpo físico. Olha o trabalho que teve o Senhor da vida para pensar em espírito e matéria. Eu vou empobrecer Deus agora, tá? Vou colocar ele como se fosse um ser. Só para a gente entender. Eu vou resumir a obra Evolução em Dois Mundos em 1 minuto e meio. Olha para você ver. Você acabou de tomar água. Seu corpo está todo automatizado. Você intelectualizou sua matéria a tal ponto que quando você come, você não precisa mandar ordem de comando para o seu organismo para ele reagir, ele vai naturalmente fazer todo o trabalho de digestão, absorção dos fluidos, dos nutrientes, distribuição. Por quê? Isso é um plano divino, isso é um trabalho de Deus. tá. Então, se a gente pega a natureza é perfeita, a terra você plantou, nasce. Mas não nasce por nós, não, que alguém pensou, algo pensou. É. Então, existe ali os princípios que na sua natureza já estão predispostos a nascer. Você só cava a terra, prepara e planta, que vai nascer. Como diz Antônio Carlos esses dias para trás, você pega 1 quilo de feijão, você colhe caminhões de feijão, né, Antônio? Você planta 1 quilo de feijão, você colhe caminhões de feijão, olha que coisa maravilhosa. Não é por nós, é por Deus. O maior trabalho foi feito por Deus. Cria espírito e matéria, estrutura leis perfeitas. O que a gente faz é insignificante diante do que Deus faz. É nesse sentido. Nós aqui na Terra, nós temos, porque eu estou falando na Terra, porque existem mundos primitivos que a pessoa tem que trabalhar para ter o mínimo, para ter água para respirar. Emmanuel explica isso para a gente no livro O Consolador. É. Existem planetas tão inferiores à Terra que isso que nós temos aqui, ó, abundante, de graça, lá eles têm que trabalhar para ter. Para ter, isso. Por que lá eles têm que trabalhar para ter e a gente aqui não? Porque o mecanismo da vida, a inteligência do arquiteto da vida é tão perfeita, nós já passamos por isso. A nossa matéria só está intelectualizada hoje para respirar, para absorver isso tudo, porque lá atrás nós tivemos que trabalhar para isso, entendeu? Para automatizar isso. Tá. Por isso a gente passa pelos mundos primitivos. Então, toda essa genialidade do plano superior e divino é feito de forma extraordinária, a gente só desconhece. Os mecanismos da lei, a física. Se a gente pega, por exemplo, distanciamento do Sol da Terra, movimento de rotação, entende? Tudo isso é de forma pensada. O grande trabalho foi feito por Deus. Qual que é o nosso? O nosso é insignificante. Sabe qual que é? Sustentar a criação. Cuidar da terra. Olha você ver, nós não tivemos que criar os animais, os corpos dos animais, nós não tivemos que criar vinculação entre o princípio inteligente e os corpos, como foram feitos os ensaios assombrosos lá que Emmanuel explica pra gente lá no Caminho da Luz, né? Então, assim, essa parábola aí, no fundo, ela nos ensina, então, a sermos humildes. Exatamente. Fala da nossa pequenez, fala, gente, nós somos pequenos demais. Tudo que a gente fizer é pouco diante da vida, que a vida ela é tão rica, ela nos serve tanto, que se a gente parar para pensar assim, nossa, meu Deus do céu, o que eu fizer, o máximo que eu fizer, não é nada que eu faça. Não, a gente não faz nada além da obrigação e ainda faz mal feito ainda. É nesse sentido. Mesmo servo bom, por exemplo, é porque a passagem desperta, vem para despertar em nós a nossa natureza de seres divinos. Uhum. Se desperta a natureza de seres divinos, a gente acaba com a miséria no mundo. Que é tipo assim, olha qual vai ser a mentalidade do ser humano daqui a pouco, e muito mais para frente vai melhorar ainda mais. Por exemplo, vocês sabem que os grãos que são produzidos na Terra hoje daria para acabar com a fome no mundo. Vocês sabem disso, não sabem? E aí, o que acontece? Acontece que, futuramente, o que o pessoal vai fazer? Ô, gente, vamos diminuir a alimentação da carne e vamos distribuir melhor os bens. Esse pensamento de que eu vou roubar a merenda escolar para aumentar a herança da minha família,
Isso é pensamento pequeno. Vai acabar. A substituição do eu pelo nós vai se dando cada vez de forma mais intensa. Então, as pessoas irão diminuir até abster da alimentação carnívora. E aí, nós teremos alimentação distribuída de uma forma mais equitativa, de maneira com que não haverão povos para passar fome, como existe hoje em dia. A gente não vai dar aquele valor às linhas do mapa como a gente dá hoje em dia. Vamos construir muro e divisa. A linha só está no mapa. A gente mata pessoas reais por linhas irreais. As linhas só existem no mapa. O ser humano é o mesmo, a Terra é uma morada só. Então, a gente vai dar menos valor a essas linhas, haverá uma comunicação maior, um apoio maior com os outros povos, nós iremos pagar a conta, ou seja, países que foram lesados, povos que foram lesados pelo nosso egoísmo, como foi o caso do continente africano, dos continentes africanos, de África, que o Brasil ele foi construído todo com base num processo kármico pesado, vou nem falar, não tem que pagar essa conta. A humanidade tem dívida com esses povos. E aí vai chegar um determinado momento que isso vai ficar tão intenso em nós que a gente vai querer ir lá e acolher, amparar, para criar um processo de... como é que eu vou dizer? De corrigenda desse mal feito. Entendeu? Isso tudo por quê? Porque a gente vai aperfeiçoando, a gente vai compreendendo melhor. A gente vai ampliando o nosso modo de analisar, refletir, nos entender o nosso papel. E isso é pouco. Esse futuro que eu estou colocando aqui, volto a repetir, isso não é mais do que o nosso dever. Né? Até chegar um determinado momento em que, de fato, o bem será predominante na Terra, aí tem que ter pensamento coletivo. Fazem esse treino. No Projeto Religar, eu sempre gosto de mencionar isso. Olha, Pode falar. Desculpa, eu sou danado para fazer isso, cortar as pessoas no meio do caminho. Não, pode falar. Eu acho que essa consciência a gente vai começar a tomar a hora que a gente mesmo começar a sentir os efeitos da falta de água, da falta de comida. Que aí a gente vai sentir na pele e a gente vai aprender a importância de compartilhar uma laranja, uma banana que seja. Exatamente. Mas, para isso, a gente vai ter que viver isso na pele. Eu acho isso. Porque a gente não aprendeu ainda a compartilhar. É um pensamento muito individualista. Mas olha aqui, vocês podem observar que a gente pode exercitar isso no dia a dia. Começa exercitando nas tarefas, nos projetos, e depois vai ampliando. Profissional, familiar, a gente tem que fazer isso. Sempre quando a gente for fazer alguma coisa que envolva mais do que a gente, tentar enxergar pelo olhar do outro. A gente tem o hábito de, mas para mim tá bom. Não, não é para você. É para você e para o outro. Se para você tá bom, então agora tenta enxergar pelo olhar do outro. Né? Igual uma coisa simples. A gente estava pegando aqui, fazendo os kits do projeto da Andara, que é o kit de higiene pessoal, a gente dá todo mês para as meninas, né? Nas férias agora não tivemos. Mas aí a gente estava dando em saquinhos de papel. E como a gente coloca no kit uma escova de dente, a escova de dente estava furando o saquinho de papel. Pensa, a gente tem. Aí você fala assim, mas coloca na mochila. Quem falou que a menina tem mochila? Se ela não tem absorvente, ela vai ter mochila?
E aí, olha a delicadeza que é você dar um negócio que não funciona, o kit, o papel rasga, e aí a pessoa passa o constrangimento, tá ganhando um kit, todo mundo tá vendo o que é que tá, entendeu? Vale fazer o bem de qualquer jeito? Ou vale tentar aproximar da realidade do outro? Tudo. Tudo que a gente fizer, tá, mas vamos ver aqui. O pessoal vai ter facilidade, vai ter dificuldade, tá clara a nossa mensagem? Estou falando aqui. A minha fala está compreensível? Está todo mundo entendendo ou não? Porque o importante, na verdade, o essencial é que entendam. Então, isso aí é uma coisa, um exercício que a gente pode fazer constantemente e para tudo. Ah, mas foi o que eu dei conta. Opa, peraí. O que você deu conta não basta, não é o suficiente. Porque senão, não é servo bom. É o fazedor do bem. Não, tem que ser assim. É o que dá para fazer. Então, pega para fazer. Isso é uma coisa que me deixa indignada e eu fico... É o tal do fazer mais ou menos, fazer o que der, fazer de qualquer jeito. Nananana. Então, não pega, deixa outra pessoa fazer melhor que você. Isso é sério, porque o outro merece carinho, merece respeito. Uma coisa que eu aprendi na casa de Glápis. Você vai fazer a tarefa lá da sopa. Eu vou participar da tarefa da sopa. Não lava bem o prato, não, para ver. Você tem que higienizar bem o prato. Talher. Senão, você passa doença junto com a sopa. Não lava o legume, não, para ver direito. Não usa máscara para cozinhar, não. Fica gritando, falando em cima da comida. Lá ninguém fala na hora que está fazendo a comida. Que é uma coisa que não se deve fazer. Primeiro, do ponto de vista da higiene. Segundo, do ponto de vista espiritual. Pelo mínimo de respeito. Porque a sopa não é nossa, a sopa é do José Grosso. Então, a sopa José Grosso. Como é no chefe. Que ele vai e coloca fluidos na sopa. Serve fazer de qualquer jeito? Não, vamos mexer nisso aqui de qualquer jeito. Não, vamos picar o que dá. Vamos fazer o que dá. Vamos fazer o melhor. E na semana que vem a gente faz o melhor que hoje. E na outra, e tem que ser assim. O trabalho tem que ser com qualidade, carinho, porque o ser humano merece carinho. Ô, Rodrigo, deu para ter uma ideia do porquê que a gente é servo inútil? Por que é inútil? Porque a gente só fez o que deveria fazer. É servo inútil porque a gente, às vezes, fica esperando recompensa ainda. Não, mas eu fiz isso para fulano me trata assim. Então, você não fez. Você não fez. Porque essa coisa de fazer e cobrar... Eu tenho uma frase do... Se eu não me engano, do Renato Russo, que fala assim, eu queria muito encontrar uma pessoa em que eu pudesse falar de mim sem que a pessoa amanhã usasse o que eu falei contra mim mesma. Nossa! Isso é de uma beleza, você conversar com a pessoa te ouvir sem julgamento. Ah, Rose, mas isso aí você não deveria ter feito. Isso não é ouvir. Isso é orador, mania de orador. Ouvir é ouvir. Entende? A gente tem que refletir muito ainda sobre o bem, gente. Porque não é uma coisa tão óbvia assim. Os espíritos superiores mostram pra gente o que é o bem puro. Não é o bem contaminado de heroísmo, nada disso. O herói é quem vence a si. O bem não tem nada a ver com heroísmo, não. Herói é quem se supera. Esse é o herói. Agora, o indivíduo bom é o servo inútil, que fez o que deveria ter feito. Ponto. André Luiz, primeira cura do André Luiz no mundo espiritual, está na obra Os Mensageiros.
companheiro falou, André, aplica o passe. O André Luiz tinha uma senhora cega, não estou lembrando direito quem que era, não sei se era uma senhora, acho que era uma senhora. Cega, desencarnada e cega. Ele impõe as mãos e aplica o passe. Na hora que ele impõe as mãos e aplica o passe, ela vê um jato luminoso de luz. E aí ela começa a chorar e a chamar o André Luiz de anjo. E como era a primeira cura do André Luiz, ele ficou impressionado com aquela situação. Por quê? Porque ele nunca tinha visto o poder do passe magnético. E aí ele ficou naquele estado de... sabe quando o indivíduo fica deslumbrado? E aí o companheiro chegou sutilmente perto dele, bateu no ombro dele e falou, André, serve e passa. Se a gente demora 1 segundo, fascinado por que fez, baixa a bola. A gente oscila muito ainda. Tem gente que dá autógrafo, né? Não aprendeu ainda, mas vai aprender. Por isso que eu acho que essas parábolas todas devem ser conhecidas. A gente tem que parar de ficar estudando só o bom samaritano, filho pródigo, talento. Não, todas as 40. Porque estudar as mesmas, a gente não consegue abarcar tudo que o evangelho tem como preciosidade para a gente. Tem que estudar todas. Então, com a parábolazinha aqui, ó, pequenininha como essa, olha a quantidade de reflexões que a gente consegue fazer. É só agradecer a Deus mesmo, que é o grande trabalhador da vida. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção e pela companhia mais uma vez. Que Jesus continue nos abençoando, viu? Obrigada pela parceria de sempre.